Está começando mais um Papo de Mulher Inédito. Hoje estou aqui com duas presenças ilustres, pessoas que possuem um papel fundamental na nossa sociedade. Iremos falar de assuntos muito pertinentes, muito interessantes, que irão mexer com a sua cabeça. Fique ligado. Então, os convidados de hoje, aqui na minha direita é o Dr. André Pinto, que é o juiz de direito da nossa comarca de Santa Cruz do Sul. Seja bem-vindo, Dr. André. Muito obrigado, doutora. Aqui à minha esquerda está a doutora Fernanda Brandi, que ela é especialista em direito em família. Seja bem-vindo, Fernanda. Então, vamos começar o nosso papo de mulher hoje falando sobre essa questão toda que permeia o judiciário, né? Pergunto para o doutor André sobre essas questões, assim, que na verdade a gente percebe que muitas vezes as conflitivas familiares de família, muitas vezes chegam no judiciário. Como que vocês recebem isso? Vocês dão conta disso? E que, digamos, o que você tem percebido disso, doutor? Fundamentalmente, é necessário uma mudança cultural. Aquela ideia de que após o início de um processo de separação, de divórcio, a responsabilidade é do juiz ou dos advogados e do promotor. Isso é algo que tem que ser culturalmente retrabalhado, metabolizado, porque mesmo na separação a família continua, mas sob uma outra forma, uma outra formatação, mas ela continua. Aquele barco no qual estavam todos, esse barco vai continuar andando e depende que todos remem no mesmo sentido. Então tem que se trabalhar a responsabilidade das pessoas pelo seu futuro, pelo seu papel, pela continuidade da família e pela rigidez daquela formatação familiar. Exato. Percebo também, como eu também sou perita judicial, né, percebo muitas questões já há muitos anos, vendo os processos que muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que brigou na família, pá, vou fazer um BO e o judiciário vai resolver. Mais ou menos assim. A cultura é exatamente essa, né? O que é importante ser destacado é que as pessoas têm que chamar para si a responsabilidade. Eu vou entregar meu filho para o juiz. O juiz que defina como vão ser as visitas. Exato. O juiz não conhece a realidade daquela unidade familiar. Não sabe quais são os compromissos que eles têm, qual é a rotina deles. É essencial que aquelas pessoas construam alguns consensos, algumas regras, porque para o juiz decidir é fácil, ele vai fixar horários, ele vai fixar o regramento. Isso vai atender o que a família precisa? Talvez não. A família que sabe disso. Então a família tem que manter as rédeas. Toda a dinâmica, né? Como que o funcionamento da família, né? Exatamente. Exato. Doutora Fernanda, o que você tem percebido, assim, disso que a gente está conversando, né? Como que chega no seu escritório, como que é antes de chegar no judiciário? Quais são as questões que você tenta lidar e percebe, assim, que tem maior gravidade? Sim. Bem na linha que o doutor André trouxe, a nossa realidade ainda é dessas famílias, desses casais, colocarem a responsabilidade e essa importância toda para essa terceira pessoa que é o juiz, né? Como se ele fosse resolver os problemas, mas cada um acha que vai ser resolvido a partir do que ele quer. Ninguém tenta se colocar no lugar do outro nesse sentido de empatia, né? Para cada um ceder um pouquinho, ajustar. E como eu sempre digo para eles assim, é tão mais legal se nós ajustarmos e vocês poderem dizer assim, eu que concedi um pouquinho, eu cedi aqui, né, ficou bom assim pra mim, do que daqui a pouco ser uma coisa estanque, né, como o doutor André disse, sem conhecer daqui a pouco o que vai ser melhor, mas daí não, eu vou seguir porque o juiz disse, talvez aquilo nem tá te fazendo tão feliz, né, e daí tu tá sempre lá batendo na porta do Poder Judiciário por detalhes que tu poderia numa conversa de WhatsApp resolver, né? Numa rede social, enfim, num contato que busca o filho já conversar. Não essa coisa, não, eu não falo mais com ele porque ele me magoou, eu não converso mais com ela porque ela tá me pedindo alimento, sem lembrar. E muitas vezes, né, sempre a gente acaba esquecendo do filho, né, que tem essa ligação, ou até mesmo respeitando a história que o casal viveu, né? Como se não fosse uma pessoa estranha a partir daquele momento em que a pessoa, enfim, ficou frustrada, ficou magoada. E lembrando que
a vida segue e é tão bonito que ficou, né, de convivência, mais bonito ainda quando eu tenho filhos, né, que possam continuar esse trabalho, mas cada um no seu caminho. Isso é tão bonito do direito de família, né? Nós temos vários tipos de famílias, não somos mais só aquela família doriana, né? E hoje, com a gente diz a geração 4G, ficou tão mais fácil da convivência, de facilitar, então não vamos dificultar, vamos aproveitar tudo isso que tem de bom, né, pra viver. É tão legal estar em família, né, e ter as nossas famílias. Então, nesse sentido, assim, de, como o doutor André bem traz, essa responsabilidade, né, vamos ser nós os donos da cena da nossa vida, né, então, nesse sentido. E assim, isso que a gente tá conversando, eu percebo assim, né, eu como psicóloga, percebo que vocês acham que é falta de diálogo entre as famílias, o que é que não consegue, que é essa dificuldade tão grande de resolver conflitos familiares, conjugais? O que vocês acham, assim? Eu acho que passa por uma ideia de que o momento da separação, ele é um virar de rumo. Tudo aquilo que se conversava quando se estava juntos, qual a escola que o nosso filho vai frequentar, qual o turno, qual o médico, qual o dentista, ele vai ou não vai na festa de aniversário, vamos comprar presente ou não, até que preço, tudo aquilo que se combinava e se acertava, a partir do momento da separação vira motivo para briga. Porque há uma ideia de que passamos a ser inimigos. Aquilo que a doutora Fernanda referia, antes se viveu eventualmente dificuldades, frustrações, tristezas, decepções, mas também se viveu coisas boas. Sonhos foram realizados, amores foram investidos, e isso não pode ser jogado fora. Aquele que era razoavelmente bom, com suas qualidades e defeitos, não pode virar um monstro depois da separação. Exato. O papo tá muito bom, gente, só que nós vamos ter que chamar o intervalo. Até mais. Fiquem conosco. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. Era uma vez um príncipe encantado, alto, loiro, num cavalo branco, e que salvou a princesa. Não, obrigada. Prefiro os imperfeitos, verdadeiros, apaixonados. Tem um cheiro. A atração tem seus mistérios. A atração é Malbec. Malbec é o Boticário. Voltando então a mais um bloco do nosso Papo de Mulher, retomando o que o doutor André estava falando, né? Eu pergunto para a doutora Fernanda, o que você acha disso, doutora Fernanda, se realmente é mais ou menos nesse sentido? Hoje nós temos que trabalhar cada vez mais, e eu digo nós, para que todos nós pensemos sobre isso, assim, do nosso papel dentro da família, do nosso papel dentro da sociedade, e não ficarmos assim, passando para o vizinho, passando para o juiz, passando para o prefeito, daqui a pouco todas as responsabilidades de situações que nós poderíamos tornar melhores, né? Então sim, podemos todos juntos ter nossas responsabilidades, né? Trabalharmos, mas como é o meu papel enquanto mãe? Eu fiquei chateada que ele não me tratou como eu gostaria, como era até então.
Tá, mas nós temos um filho, vamos continuar conversando sobre qual vai ser o presente, sobre cortar o cabelo. Assim, eu vejo muito lá no escritório, os clientes acabam mandando muito WhatsApp. Olha, ele me mandou isso, o que eu respondo? Ele mandou, como é que eu faço? Num primeiro momento eu vou tentando, tentar mesmo. Mas o meu direito é esse. Tá, mas pensa, foi legal. Daqui a pouco manda uma coisinha mais assim, né? Dá um ok. Daí às vezes eu digo assim, olha que legal, ele tá buscando, entregando no horário. Quantos pais daqui a pouco não estão fazendo esse papel? Então eu tento trazer esse lado do que tá acontecendo de bom e não a gente ficar olhando talvez pro negativo, né? Que muitas vezes quando a gente tá mais triste nessas situações, a gente acaba tornando isso evidente, e quando a gente tá apaixonado, né? Com amor alto, assim, na relação, a gente nem lembra que tem defeitos, né? E depois parece que só os defeitos que aparecem, né? Então, nesse sentido, assim, de sempre nos olharmos, e como o psicólogo vai podendo dizer mais ainda, né? Nos olharmos nesse cenário, qual é o nosso papel, né? Como a gente pode tornar aquilo cada vez melhor, com esforço, né? Com uma dedicação, que é essa empatia, né? A tentativa da gente se colocar no lugar do outro, que também não é fácil pro outro estar se separando. O outro também, muitas vezes, gostaria que aquela relação tivesse dado certo, além dali, porque eu sempre digo, rompeu ali, mas até ali deu certo. Então, que bom que hoje a gente não precisa ser ad eterno nessa vida com aquela pessoa, que a gente pode conhecer ela e optar daqui a pouco em seguir diferente. Até aqui foi bacana e daqui pra frente eu mudei. Que bom que a gente muda também, né? Sempre, às vezes os clientes dizem assim, mas ele tá diferente. Que bom que a gente muda, né? Que legal. Porque se a gente fosse sempre igual, ia ser meio monótono, né? Exato. E é interessante isso, né? Que a doutora Fernanda tá colocando e trazendo, que o doutor André trouxe, da questão de quando as pessoas separam, que elas se tornam, às vezes, e tem essa fantasia que precisam ser inimigas. Eu digo pra vocês que quando um casal tá pra separar, ou se alguma pessoa vem em consultório e diz, eu vou querer separar, eu sempre digo que uma separação, a gente não se separa só das coisas ruins, a gente se separa das coisas boas também. E como lidar com essas questões que vai faltar dessas coisas boas, né? E quando tem filhos envolvidos, muitas vezes as pessoas, né, hoje não vejo mais isso, assim, né, atualmente, assim, na questão de que as pessoas parece que precisam estar numa guerra constante. Digo pra vocês que tá vindo muito em meu consultório, que eu acho que é uma grande evolução, famílias vir me procurar porque querem separar, estão em processo de separação, para ajudar todos eles nesse processo. Ótimo. Então digo pra vocês que é fantástico, né? Que no sentido assim, tudo fica mais leve, tudo fica mais, digamos, saber lidar com essas situações, tanto o homem como a mulher e como o filho. Então, as vidas começam a se ter outras configurações e tudo começa a ficar mais ajustado. Porque eu percebo que hoje nós temos uma grande dificuldade dos ajustes, né? Porque quando um casal casa, por exemplo, né? Que você falaste muito da questão da paixão, de não, né? Quando você conhece alguém que você está apaixonado, você não vê os defeitos, não vê, né? Só vê as qualidades e os defeitos se coloca embaixo do tapete, depois vai se juntar ao tapete para ver o que realmente tem. Mas eu diria assim, num casamento, por exemplo, mesmo que você conhece a pessoa, você está apaixonado. O primeiro ano do casamento, eu vejo e percebo que existem os ajustes. Não é tão simples assim, né? Agora vamos se juntar aqui, vamos viver juntinho. Você traz as cargas e heranças, né? Digamos, afetivas que você tem, o outro também traz, e vocês precisam fazer esse mescla, precisa dar certo essa situação e esse casamento. E o primeiro ano é o que eu digo que é o ano dos ajustes. Então tudo é mais complicado, tudo é mais, parece, né, causa aquele estranhamento, mas vai se ajustando aos poucos. A questão também que eu digo é quando nasce um filho, né? Primeiro ano, quando nasce o filho, tudo muda e são os ajustes também necessários. Também quando separa. O primeiro ano da separação é o primeiro ano dos ajustes. Como vou saber lidar? Como que eu vou mandar mensagem? Como que eu vou responder isso aqui? Porque, né, não saber lidar e caminhar um ser separado e com pais separados. Eu acho que essa é a grande questão, né? Contribuindo para o que tu tá nos trazendo, assim, tem bem legal hoje na doutrina uma proposta de que vamos sentar e conversar e vamos criar um plano de parentalidade. É uma tabela muito legal, tem vários livros, bem uma tabela de Excel. Vamos aqui, escola, tal dia, quem busca, sabe, para aqueles 2, 3 primeiros meses. Sim. Daí eu sempre digo para os clientes assim, vai parecer chato, vai parecer cansativo,
mas vocês vão ver que depois essas questões não precisam entrar e depois a gente torna aquilo hábito, né? Então a gente começa a lidar de uma forma mais tranquila com esse novo cenário, né? Sim. E porque a gente precisa ficar esperando necessariamente audiências, porque eles gostam de ir no judiciário, querem lá ver o doutor André, né? Mas até lá, vamos montar esse plano. Sim. E daqui a pouco já chega lá dizendo, realmente eu gostei. Eu gosto de terça e quinta ir lá na escola, gosto de quarta porque eu posso levar no cinema. Já chega até com uma vivência e não fica aquela coisa, cada um para um canto e vamos chegar lá, né, pro doutor André e esperar o que o doutor André diga que quarta é um bom dia porque tem cinema. Quinta é um bom dia porque dá pra ir tomar um café. Não, peraí, o que tu gosta, né? Exato. O que fica legal com o teu filho, o que fica legal pra te encontrar a tua ex-esposa, né? Que dia que é legal, porque daí tu aproveita pra conversar, pra trazer essas combinações à tona. Então eu acho bem legal essa ideia do plano de parentalidade que os próprios advogados já podem ir fazendo no escritório, né? Então eu acho bem bacana, complementando, né, o que tu trouxe. Isso é altamente positivo. E um alerta que tem que ser feito aos pais é que não use os seus filhos como moeda de troca para pensão, visita, que não use seus filhos como aliados parciais, porque aquele que hoje é um aliado parcial, ele logo ali vai perceber que ele pode tirar vantagem daqueles que o querem como aliado. E a situação aos poucos ela vai se invertendo e nós vamos criar lá adiante uma realidade em que os pais passam a ser vítimas das ações dos filhos, passam a ser comandados pelos filhos. Se tu não me der isso, eu vou morar com a mãe. Se tu não fizer isso, eu vou morar com o pai. Exatamente. E eu vou falar isso para o advogado e vou falar aquilo para o juiz. E os filhos, é essencial que eles convivam com os dois pais, com seus defeitos e com suas qualidades. Que eles conheçam os defeitos dos pais, de cada um deles, pelos seus olhos, e não pelo que diz o pai ou a mãe. O separando, frustrado, infeliz, magoado, ressentido. Alguém pode ser um excelente pai, uma excelente mãe e pode ter as suas dificuldades na relação conjugal. São papéis, são funções completamente diferentes e não podem ser misturadas. Exato. O papo está muito bom, gente, só que vamos ter que chamar um intervalo. Então fiquem com a gente. Não saiam daí. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Armações e lentes de marcas exclusivas. Armações de grau a partir de R$19,90. Óculos de sol a partir de R$79,90. E você ganha o antirreflexo ou segundo par de lentes. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. As melhores lentes do mercado. Vem pro Mercadão dos Óculos você também. Qualidade Veículos, empresa destaque na venda de seminovos, a única com o selo de qualidade no Brasil. Revisão em mais de 50 itens, com o objetivo de garantir a qualidade do veículo desde o momento da aquisição, pela revenda até a entrega ao cliente. Quer assistência pós-venda? Conte com a gente. Fornecer carros com alto padrão de qualidade para você ir com segurança a todo e qualquer lugar. Venha para a Qualidade Veículos, Rua 28 de Setembro, 1369, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Já conhece as lingeries da estilista Carolina Etz? Uma marca que é sucesso em todo o Brasil. Você pode encontrar aqui em Santa Cruz do Sul. Peças criadas pensando no conforto e qualidade que você merece. Atendimento personalizado. Agende uma visita. Então voltamos para o nosso último bloco, para a gente encerrar. A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre a importância da interdisciplinaridade do Poder Judiciário, né? Eu sou psicóloga, também trabalho dentro do Judiciário, nós estávamos conversando aqui, então gostaria que o Dr. André falasse um pouco dessa importância dos psicólogos, assistentes sociais, né? Para dar conta dessas demandas do Poder Judiciário. Doutora Gisele, tradicionalmente, nós do direito, doutora Fernanda, nós fomos ensinados, preparados para uma realidade em que o direito se bastava, que o direito por si resolvia todos os problemas da vida.
o que evidentemente é algo absolutamente não verdadeiro. O direito, a ciência jurídica, ela é insuficiente na área de família, na área da infância e juventude, na área criminal especialmente, porque nós precisamos fazer uma costura com outras áreas do saber. Nós precisamos ter uma formação de base em outras áreas do saber. E aí vamos pensar na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, no serviço social, na filosofia, na sociologia. Outras áreas têm muito a contribuir. Numa questão de família, de divórcio, de separação, de guarda, ela não envolve apenas questões jurídicas. Ela envolve, sobretudo, demandas existenciais. Exato. E o direito não está preparado para enfrentá-lo e não tem essas respostas. Essas respostas têm que ser buscadas em outras ciências. Exato. Contribuindo, assim, chamando para todos nós, assim, enquanto psicóloga, enquanto juiz, enquanto advogada e enquanto integrante da família, né, de quanto a gente pode sugerir para os nossos amigos, para os nossos parentes de, olha, busca um acompanhamento, né, a gente não precisa só lá que o Dr. André determine que vai ter uma perícia, né, com o psicólogo, mas também de nós mesmos já irmos buscando leituras salutares, boas conversas, né? E nos inteirando e nos empoderando do quanto isso pertence a nós e do quanto é um processo difícil, não vai ser fácil, mas que a gente pode contar com a ajuda dos profissionais. E eu sou fãzaça quando um juiz determina que tem psicólogo e assistente social, porque daí a gente vai saber bem mais a fundo, né? Porque nós, advogados, a gente tenta fazer uma leitura, mas a gente também foi treinado na faculdade a fazer processo. Então a gente está numa fase agora de vamos tentar mediar antes, Exato. mas isso nem é disciplina obrigatória hoje, ainda na faculdade. Então, infelizmente, nós também fomos treinados a fazer processos. E hoje a gente vê a necessidade de família de muito mais que um processo, é uma roda de chimarrão, digamos assim, né? Exato. É psicólogo, assistente social, juiz, as partes, uma olhando para a outra e não pedindo que o advogado fale, né? Então é muito, muito importante. E daí sim a gente vai cada vez mais termos famílias felizes, né? Que é o nosso objetivo, né? Sim. Uma experiência que eu desenvolvi quando atuava na área de família em outra cidade. E aqui em eventuais substituições, que é algo que tem um valor simbólico que eu julgo importante. É na sala de audiência, na disposição da sala de audiência, ambos os pais, numa questão que envolve guarda, pensionamento, ambos os pais ficarem do mesmo lado da mesa e os advogados do outro. Tentando mostrar para eles que eles estão do mesmo lado, no mesmo barco, que aquele barco ou afunda ou segue a sua travessia. E isso depende deles remarem no mesmo sentido. E não como adversários. Isso tem que ser construído. É difícil de se mudar essa cultura, de se fazer entender, mas é um investimento. Exato. Então, gente, nós estamos encerrando aqui nosso Papo de Mulher, inédito, né? Muito construtivo. Gostaria muito de agradecer a doutora André, né, pela presença e pelo nosso bate-papo. Gostaria muito de agradecer a doutora Fernanda. Acho que foi muito produtivo, né? Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos. Obrigada, tchau, tchau.